parece muito interessante uma estratégia como a do Enem, colocando a proposta de intervenção como critério para avaliar o candidato a partir principalmente da demonstração de senso crítico perante a realidade. Tanto é que todo o tema Enem é um problema. Eu acho a proposta de intervenção muito bacana. A questão é que, como uma prova de dimensões continentais, essa avaliação, a avaliação dessa proposta precisa ser feita de uma maneira muito objetiva. E eu acho que a banca encontrou um caminho, pelo menos até hoje, me parece a melhor forma de conduzir o processo. Avaliar a proposta a partir da quantidade de elementos mínimos com os quais ela conta. Você que está estudando para o Enem provavelmente sabe do que eu estou falando. A agente, a ação em si, o meio pelo qual essa ação pode ser executada, a finalidade, o objetivo da proposta e um detalhamento, que nada mais é do que uma possível extensão para um ou mais desses outros 4 elementos. Nesse vídeo eu queria falar de um erro muito, mas muito comum, que é o chamado agente duplo. Ou seja, o candidato imagina estar contando com um modo, o meio daquela proposta, quando na verdade o que ele fez foi colocar um outro agente. Então, em vez de a proposta contar com um agente e um modo, tem 2 agentes. E aí, a banca não vai pela quantidade de elementos apresentados, mas pela mínima quantidade de um elemento por tipologia. Dá uma olhada no exemplo que eu trouxe para a gente verificar como é que na prática isso tem acontecido. Aliás, reclamação de muitos corretores no ano passado. Acompanhe aí. O governo deve, por meio do Ministério da Educação, aumentar a verba para fatores importantes ao aprendizado, como refeições, a fim de potencializar resultados acadêmicos. Repara que o governo, como sujeito até do verbo deve, aparece como um agente muito evidente. Beleza. Agora, depois do deve, repara nesse trecho. Por meio do Ministério da Educação. Volta para cá. Provavelmente, esse por meio do Ministério da Educação, na cabeça de quem produziu o trecho, seria o modo pelo qual o governo executaria a proposta feita. Porém, o Ministério da Educação é um braço desse mesmo governo, o que significa que eu não devo encarar, pelo menos aos olhos de muitos corretores, esse ministério como meio, um modo de execução. Porque, na verdade, o Ministério da Educação é um agente, é uma subdivisão desse governo e não uma ferramenta dele. Pode até ser, e sendo muito franco, que determinados avaliadores deixem isso passar pelo fato de esse por meio de acabar sendo um marcador muito forte de modo, de meio. E vamos combinar, tem muita gente que corrige muito mais pelos marcadores do que pelo conteúdo. Mas como o seguro morreu de velho, e a gente não pode contar com esse tipo de sorte, fica a dica. Não utilize segmentos do Estado como meios, modos, para demonstrar a sua proposta interventora. Beleza? Pode ser que dê certo, porque um avaliador, repito, pode olhar só para o marcador. Mas eu tenho medo de um avaliador um pouco mais criterioso e observador chegar à conclusão de que você está com 2 agentes. E aí é uma intervenção que pega 160 pontos em vez de 200, porque dobrou um dos elementos. Beleza? Espero ter ajudado. Amanhã a gente fala de intervenção de novo, só que por um outro aspecto. E aí amanhã a gente conversa, você vê. Aproveitando o vídeo para agradecer quem está chegando, sejam muito bem-vindos. Eu tenho tentado fazer uma educação à distância responsável, principalmente num momento como o que a gente está agora. A redação também é feita a partir daquilo com que não se deve contar. E estudar o erro é a nossa meta aqui. Beleza? Te espero amanhã. Um abraço e até a próxima.